Estamos de volta com o Show da Cultura. Apresentação Meli Silva. Legal, 16 horas em ponto em Foz do Iguaçu. E agora, no programa Show da Cultura, Momento Família. É isso aí, já se encontra aqui nos estúdios a Rosiane Delgado, psicóloga Rosiane Delgado. Falar nisso, semana passada teve o dia da psicóloga, é isso? Isso. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Hoje que tá de parabéns é você, né? Pois é, 3 aninhos aqui na Rádio Cultura, mole? Que bom, né? Deve ter passado rápido, né? 3 anos. Passa rapidinho, meu Deus do céu, parece que foi ontem que eu cheguei aqui em Foz do Iguaçu. E obrigada pela oportunidade de estar aqui podendo fazer esse trabalho aqui com vocês. Pois é, e você traz um tema hoje que eu vou te dizer um negócio, esse tema aqui, ele não é fácil não. É certo atender todos os desejos da criança? E aí? Porque, por exemplo, muitas vezes o pai e a mãe não atendem, mas aí o vovô, a vovó, a titia, né, começa a atender, principalmente a avó e o vô. Adoram atender os desejos da criança. E aí, Rosiane, como é que fica? A pessoa fica na saia justa, né? Fica na saia justa. Como é que fica essa questão? Atende, é certo ou não? Bom, existem algumas implicações, né? Então, a gente pode entender que hoje, além dos avós, com aquele ditado de que o pai educa, né, e os avós estragam, que a gente ainda consegue observar hoje, tem a situação também que os pais, às vezes, eles se sentem um pouco assim naquele dilema de poder compensar a sua ausência. Então, eles começam a ceder demais. Ou então aquela outra situação em que há um excesso de zelo ou acobertamento, evitando enxergar o erro ou a imaturidade da criança ou do adolescente. Tudo isso em função também de uma proteção, né, que é a condição também da superproteção em relação à criança ou adolescente. Além de tudo isso, a gente pode até citar uma outra variável, que seria também, às vezes, a dúvida de tentar entender o que é realmente uma necessidade e o que vem a ser um capricho ou um desejo da criança. Aí que está essa questão, porque existe aquela questão assim, não fazer todos os desejos, porque senão você pode estragar a criança. Isso acontece realmente? Sim, acontece. Até para a gente poder entender como é que isso se dá, a gente pode entender assim, que a necessidade, o que é? É algo que é imprescindível, que é vital para a existência do ser humano. Então, é o afeto, são atendimento das necessidades biológicas, fisiológicas daquela criança, aquele adolescente, incluindo a questão também afetiva, como eu já tinha falado antes. Já a questão do desejo já tem uma outra perspectiva. O desejo, ele vai trabalhar a questão das expectativas de possuir ou alcançar algo. Então, ela é relativa. Não que o desejo, por si só, seja uma coisa ruim. Não, a pessoa, às vezes é positivo, sim, ela desejar conseguir um bem, desejar uma carreira X. A grande questão é, quando esse desejo, ele começa a entrar no dilema da moral, em que a pessoa faz de tudo, em termos de meios, para alcançar o seu objetivo. Aí a gente vê que a coisa não é bem assim, né? Então, não pode se fazer de tudo para você conseguir alguma coisa. Tem que ter um limite, tem que ter princípios morais, tem que ter ética. Você pode, de repente, estar criando uma pessoa mimada, quando fala aquela criança mimada. Aliás, deixa eu dar um alô para o ouvinte da Rádio Cultura. A Rosiane está aqui nesse momento família, e se você também quiser participar, quer fazer uma pergunta, está enfrentando talvez um problema nessa área, com relação à criação da criança e tudo mais, você pode também mandar a sua mensagem no WhatsApp, no 9827-8200, tá bom? Ou pode participar também ao vivo no 3026-8020. Mas, professora, essa questão de a criança mimada, ela é um adolescente problema, né? Um futuro adolescente problema, né? Na verdade, o problema ele vai só aumentando, né? Então, às vezes acontece aquele exemplo, quando a gente às vezes se depara no supermercado, uma criança se esperneando no chão porque ele quer que a mãe, ou o pai, ou o avô, a avó, compre determinado objeto. E eles disseram naquele momento não, e a criança se jogou no chão e fez aquele escândalo. E ele se vê, às vezes, impotente de tomar uma atitude. Então, se essa cena, esse quadro, se instala
a gente pode já fazer o encaminhamento dessa família para a terapia, para tentar fazer a ajuda desses adultos nessa intervenção. Porque pensa bem, se eles não estão conseguindo conter uma criança pequena no sentido de dar uma orientação, fazer o controle, uma contenção, imagina quando ficar mais adolescente. Aí perde o controle. Aí perde o controle total, aí começar a fazer realmente coisas de repercussões muito maiores. E aí o que você vai fazer? Eu, por muitas vezes, na sexta subdivisão, quando eu estou fazendo alguma matéria que envolve menor, eu vejo pai ou mãe falar, eu não consigo controlar, eu não consigo segurar meu filho, eu não tenho controle sobre ele. Isso. Quando eu escuto esse tipo de coisa, eu penso assim, nossa, como é que deve ter sido há um tempo atrás, quando esse jovem era criança? Como é que era essa dinâmica dessa família? Como é que funcionava essa relação? Então, eu posso entender, na verdade, que não existia limites, ou os limites eram muito pequenos. Quando a gente fala de limite, a gente pensa o seguinte, ele é muito importante para o desenvolvimento da criança, porque ele vai trabalhar as fronteiras da criança em relação, vamos colocar desse sujeito, né? Vai trabalhar as fronteiras em relação do que é o certo e o que é errado. Eu posso isso até aqui. A partir daqui já entra na questão do erro. Mas como é que se impõe limite sem, por exemplo, vou ter que citar um termo aqui que todo mundo costuma dizer. Como é que se impõe limite sem dar aquela famosa palmadinha na bunda? Porque muitas vezes fala, ou botar de castigo. Botar de castigo é certo, de repente, chegar e falar, ó, tá de castigo, não sai hoje, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. A Bíblia diz que nós não deveríamos deixar de usar a vara. Hoje já não pode mais. Se você fizer alguma coisa no sentido de você dar uma palmadinha, alguma coisa, pode dar um problema seríssimo para o pai e para a mãe. E aí a gente está vendo essa situação na sociedade. Como é que fica? Sim, mas aí tem a questão da interpretação também. Se a gente for pensar assim, ó, a questão da autoridade, ela tem a ver com o afeto, tem a ver com o dizer não e tem a ver com firmeza. A pessoa não pode confundir firmeza com agressividade. A questão é, entendi. Quando você vai dizer um não, você tem que estar olhando para a pessoa, no caso para a criança, firmemente, não pode, não pode, não pode. Ah, mas eu quero. A criança, a tendência dela, o que é? Fazer chantagem sentimental, vitimização, manipulação. Aí ela vai chorar, mas eu quero. Aí você vai ter que dizer, não, não pode, não é possível, e acabou. Isso é criança. Adolescente já é importante já ter um outro discurso, né? Com o adolescente você pode falar o não, vai explicando também para ele, mas se ele está sobre a sua guarda, quem define no final é o adulto, sempre. Sempre quem tem que dar a última palavra é o pai ou a mãe. O pai e a mãe, não tem alternativa, porque às vezes, ainda mais o jovem, que muitas vezes ele tem aquela falsa sensação, impressão que ele conhece tudo do mundo, mas ele não conhece nada, tem pouca vivência. Pode até ser uma pessoa que tenha uma certa maturidade, mas ela não tem vivência. Então, ela tem que realmente pedir a alguém que ela possa realmente confiar nessa questão da experiência de vida, da maturidade, que tenha confiança. Professora, Rosiane, um detalhe que chama muito a atenção, nós falamos isso na semana passada, essa questão hoje da internet. Os limites que pode ser colocado, porque a internet é uma ferramenta realmente muito grande em termos de informação, mas ela pode também estragar uma pessoa e principalmente adolescente, né? Sim. Bom, os pais precisam regular. Então, desde criança tem que ter horário, como eu também já havia falado em outra ocasião, tem que ter horário para tudo, né? A criança, principalmente, ela precisa ter disciplina nas suas atividades no dia a dia. Precisa um horário certo para dormir, também não pode ser muito tarde, porque em geral ela tem que acordar cedo no outro dia, não precisa madrugar, conforme o contexto dela, né? Mas ela precisa ter um horário certo para acordar, para tomar o café. Ela precisa horário, um tempo para assistir televisão, um tempo para brincar, para ir ao computador, para ir para a escola, para estudar em casa. E ter tudo isso organizado, disciplinado, isso ajuda demais. E deixar lá vão ter não é o ideal. Deixar à vontade essa coisa da internet. E para o jovem é a mesma coisa. A diferença é que o jovem é importante incentivar muito aquilo que ele gosta, que é positivo para ele, estimular assim, as capacidades, ele buscar descobrir assim, coisas, atividades que ele se sinta motivado, que seja, além de prazeroso, seja construtivo para a vida dele.
A criança tem mais a questão lúdica, do brincar, do gastar energia. Então, já é uma outra direção. Certo. No seu consultório, no dia a dia, esses problemas são os problemas que você mais enfrenta hoje em termos de pais que procuram você justamente por causa dos adolescentes, né, Rosane? Adolescentes e crianças, assim, às vezes eu fico preocupada quando eu tenho contato com algumas histórias, tipo assim, uma criança de segunda série, segundo ano, né? Então, uma criança pequena, de 6 a 7 anos. Ela dormia, o pai trabalhava o dia inteiro, ela encontrava pouco tempo com o pai, né? Claro que isso, ela sentia muita falta, mas quando o pai chegava em casa por volta da meia-noite, 1h da manhã, a criança levantava, a mãe deixava. Eu não concordo com isso, com essa atitude. E a criança pedia ao pai, vai comprar um lanche para mim. E ele saía para comprar. Ué? Isso, aí eu falei, não faça isso não é hora, você está chegando do trabalho, não é hora da criança comer, isso vai fazer mal para ela. E assim, quais outros resultados que aconteciam nessa relação? A criança, ela xingava o pai, brigava. Eita. E qual a reação dele? Como ele era muito pequenininho, assim, tanto de tamanho quanto de idade, ele achava graça e ria. Eu falei, não faça isso, você não sabe o que você está fazendo. Quer dizer, você está... O seu presente e futuro, você está criando um monstro, não faça isso. Contra você, vai virar contra você mesmo. Então, uma coisa, aí a gente trabalha a orientação com essa família. Olha, realmente é legal, combina com o teu filho que quando você chegar, você vai dar um beijinho nele todos os dias. Se ele te pedir para buscar alguma comida, você não vai. De jeito nenhum, meia-noite. A criança tem que estar já na cama dormindo. Mas a gente entende que a criança faz isso porque ela quer ver o pai se movimentando em função dela. Mas ele tem que entender que isso não adianta ele fazer isso, porque ele vai criar outros problemas, né? Tá, mas e aí, no caso, é o seguinte, e como é que ele consegue contornar essa situação? Primeiro, ele tem que entender que o papel dele é paterno, ele é pai, não é amigo. Então, tem coisas que realmente são erradas, ele tem que ensinar que o filho dele tem que respeitar ele. Então, não pode ficar xingando. Não é bonitinho uma criança pequena xingar o pai. Não, claro, com certeza. Né? Então, começa por aí. E começar realmente disciplinar, eles criarem uma rotina em que esse pai possa ter mais contato com essa criança. Mudar algum horário de trabalho, rever horários, rever nem que seja o horário da escola, mas seria importante que ele tivesse pelo menos um turno de contato com essa criança, para não sentir essa necessidade de ter que levantar para encontrar com esse pai. Rosane, por exemplo, quem está acompanhando agora a Rádio Cultura e que quiser entrar em contato com você e que está passando por esse problema e que gostaria de conversar com você, como é que faz para entrar em contato contigo? Pode ligar no telefone 9901-2117, pode também acessar o nosso blog, espacomultivínculos.blogspot.com.br. Repete para nós, com calma. Então, 9901-2117, ou então acessar o nosso blog, que é espacomultivínculos.blogspot.com.br. Aí, lembrando que espaço sem o C cedilha, né? Vai para a internet. Espaço sem o C cedilha. Isso. Só uma questão para a gente encerrar. Claro. Essa questão de você disciplinar o filho com castigo, isso é correto ou é errado? Depende do castigo. Não, o castigo que eu digo é o seguinte, tirar certas coisas. Por exemplo, o filho gosta do final de semana ir ir no shopping, ou ir na casa de uma amiguinha e tal, e de repente ele não fez algo que não deu certo. Você, não, esse final de semana você não vai, você está de castigo, isso e aquilo. Isso é o correto? Impor limites nessa questão? Saber que ele está sendo punido pelo errado que ele fez? Eu não vejo problema algum. Teria, claro, avaliar qual é o contexto. Mas, assim, de âmbito geral, é importante, sim, ele entender as consequências do que ele fez. É importante ele começar a ter essa noção de consequência. E que, muitas vezes, quando a gente faz algo, a gente tem uma consequência que é a perda de alguma coisa que a gente gostaria. E isso é a vida de qualquer um de nós. Então, eu não vejo, assim, por si só, essa situação seja ruim. Eu acho que é boa. Só que tem que avaliar cada caso para ver se ela vai ser eficaz em termos de objetivo. Se na hora de você aplicar, ela realmente vai atender o objetivo que você deseja. Perfeito. Está aí. A Rosane Delgado é psicóloga, todas as quartas-feiras aqui com a gente no Momento Família, tá? E ela deixou, mais uma vez, repete aí o teu telefone direitinho. É o 9901-2117. Certo.
E ela também fica um tempo aqui na Rádio Cultura, se você quiser entrar em contato com ela também no 3026-8020, ela aguarda aqui sempre aqui na Rádio Cultura, você pode entrar em contato com ela se você estiver passando por essa dificuldade, não é somente nisso, em outras áreas também. É que ela trouxe esse tema hoje aqui para a gente, na semana passada nós trouxemos também um tema relacionado a isso, e muita gente acabou ligando e perguntando e questionando e tudo mais, e é um tema realmente bastante complicado, porque os nossos adolescentes, cada vez mais, fica difícil para a gente segurar. Tem que ter mão firme, tem que ter pulso forte, é mão amiga, igual o exército, braço forte, mão amiga, tem que ser dessa maneira mesmo. 16h15, deixa eu ir para o intervalo comercial e eu volto na sequência do Show da Cultura. Show da Cultura, um show no seu rádio. 16h19, 16h19. Deixa eu só colocar uma questão aqui antes da Rosiane, para a Delamares. A Delamares, me perguntaram aqui, o que é essa questão do planeta, que o planeta está vermelho? Por que esse planeta está vermelho? Já estou preocupado com dívida, será que vamos ter de novo? O planeta está devendo? O planeta está devendo? Pois é, né? Mas aqui é o seguinte, em menos de 8 meses, a humanidade usou o saldo de recursos naturais de um ano inteiro da Terra. Então, o que era para ser usado de recursos naturais em 12 meses, foi usado em menos de 8 meses. Ah, entendi. Segundo dados da Global Footprint Network, que é um organismo internacional de sustentabilidade com sede na Europa. Então, desde 13 de agosto de 2015, 13 de agosto agora, o nosso planeta já está no vermelho, a partir de agora. Faltam quantos meses ainda pela frente para terminar o ano, né? Então, o dia de sobrecarga da Terra marca a data em que a demanda da humanidade por recursos naturais em um ano, ela excede a capacidade da Terra de se regenerar, de regenerar esses recursos no mesmo ano. A minha garganta, não tem problema, vai lá. Dá uma limpadinha que não é problema não. Estava dodói esses dias, pô. Essa fissura aí está me incomodando. Mas vamos lá, vou continuar falando mesmo assim, né? Então, nós estamos num déficit que está, assim, liquidando estoques de recursos naturais e estamos acumulando lixo, estamos acumulando dióxido de carbono na atmosfera. Então, os cientistas, eles usam um cálculo para saber como que estão os recursos naturais do planeta. E esse cálculo, digamos assim, essa equação é o seguinte: biocapacidade do planeta, eles fazem um cálculo, pegada ecológica da humanidade, vezes 365 dias da sobrecarga da Terra. Então, em muitos anos, sobrou até recursos naturais. E este ano, assim como já aconteceu também no ano 2000, a gente está no vermelho por causa disso. Então, no ano 2000, o dia da sobrecarga da Terra, ocorreu no início de outubro, ou seja, em 15 anos, recursos passaram a se esgotar 3 meses antes do que, digamos assim, 15 anos atrás. E cada vez mais esses recursos naturais estão se acabando bem antes do tempo previsto, do tempo que deveria ser, né? Então, dessa forma, infelizmente, a gente está devendo esses recursos por falta de cuidados, né? Por tantas coisas que acontecem ali no planeta Terra. Então, a gente tem que tomar providências com relação a isso, ou, caso contrário, essa sobrecarga, digamos assim, não acompanhando os recursos naturais, a humanidade vai sofrer e muito com isso. Temos que cuidar do nosso planeta, temos que cuidar do nosso planeta. Estamos deixando nosso planeta aí, isso aí, pelo amor de Deus, não faz isso não. Ô, Rosiane, você queria fechar com um detalhe com relação a essa questão de hoje aí do menor, dos adolescentes e tudo mais. A verdade é o seguinte, é certo atender todos os desejos da criança? Você queria fechar com chave de ouro aí, como é que é essa questão? Eu queria, na verdade, trazer, né, algumas dúvidas que normalmente surgem entre pais e avós na hora de dizer sim ou não. Eles ficam, às vezes, nessa insegurança de responder entre uma questão e outra. Então, a sugestão que eu daria seria o seguinte: se esse adulto, esse tutor, respondeu não, é importante que ele não mude o não para o sim. Ou seja, não volte atrás. Não volte atrás. Não, acabou, um abraço. Isso, mesmo que depois ele repense e veja, poxa, numa próxima oportunidade eu acho que eu vou dizer sim.
Por que naquele momento é importante não voltar atrás? Estou considerando de modo geral, né? Correto. Claro que se houver alguma exceção, a pessoa vai ter que avaliar. Mas isso vai ajudar o quê? Porque no momento que ele mostra essa firmeza, não, vai construir também nessa criança e nesse adolescente o entendimento de que os limites, eles não podem ser burlados. Que essa é a grande questão, é a aprendizagem que está por trás disso. Se foi colocado um limite, então é importante que esse limite seja respeitado. No momento em que ele entende que os limites são negociáveis, que pode ter jeitinho para tudo, porque essa vai ser a mensagem subliminar que vai estar subentendida. Ele vai o quê? Ele vai crescer se utilizando dessa informação na vida dele, enquanto adolescente e adulto. Ou seja, ele vai achar que ele pode manipular pessoas ou circunstâncias. Ou seja, o limite é o céu. E não é bem assim. Então, por isso que essa questão, ela tem essa questão de mimar, essa questão de colocar limites. É importante ficar bem claro, porque tem uma série de mensagens que ele vai trazendo para aquela criança e futuro adulto, que é a construção da base da formação dela. E no momento que ela não consegue entender a relação dela com o outro, ela fica comprometida dentro dessa percepção. É importante que ele perceba que quando um limite ele existe, é porque começa o limite da outra pessoa, porque a gente vive em sociedade. Claro, e Então, aliás, em todos os sentidos, né? Isso, então essa noção, ela precisa ser construída, já desde já. Ok? Perfeito, Rosiane. Obrigado mais uma vez por ter comparecido aqui na Rádio Cultura. Obrigada a você, obrigada, professora Delamares, obrigada, ouvintes. Espero estar contando com vocês novamente na quarta-feira. E um abração, boa semana. Um abração para todo mundo também, boa semana para você. Aliás, bom feriado também, né? Que segunda-feira é feriado. É verdade, eu vou trabalhar, mas... Vai estar Mas trabalhando? bom. Pensei que ia para o Rio de Janeiro, curtir uma gostaria, mas não vou. praia. Lá, o Igor foi para o Rio de Janeiro e quer voltar. Ih, coisa Né? boa. O Igor curtiu uma praia de perto da Gabi e ficou doido. Ficou perto da Gabi ali, ficou uma maravilha. Ali 16... Legal, Leblon. 16 e 27. Ô, Matheus, vamos tocar uma música aí? Vamos tocar a segunda, é a Marisa Monte? Amor, I Love You. O amor está no ar. 16 e 26, a gente volta daqui a pouquinho depois da música. Marisa Monte. Deixa eu pensar em você.